As provas sumiram, o Estado as perdeu, e o julgamento aconteceu assim mesmo. Um promotor de justiça foi assassinado. O aparato do Estado que deveria prender o culpado foi o mesmo que destruiu as provas do crime. E o Superior Tribunal de Justiça registrou isso em documento oficial, com a expressão exata, por incrível que pareça. O tribunal estava tão espantado que escreveu o espanto no acórdão. Se você quer entender como a justiça brasileira funciona por dentro, segue o canal. Tem um caso novo todo dia. Francisco Lins do Rego não era réu, era promotor de justiça. Era o homem que, em Minas Gerais, se levantava toda manhã para representar a sociedade diante dos crimes. O homem que entrava em salas de júri e pedia condenação em nome do povo. Conhecia o rito, conhecia os autos, conhecia o peso de uma acusação formal. Tinha família, tinha carreira, tinha o tipo de vida que se constrói devagar, tijolo por tijolo, ao longo de anos de concurso, estudo, audiências, recursos. Era parte da máquina, confiava na máquina e foi morto. A investigação começou. A arma foi encontrada, uma pistola semiautomática calibre .380, marca Imbel. Os projéteis e os estojos também foram recolhidos. Tudo parecia caminhar para um julgamento sólido. Havia corpo, havia arma, havia munição. O processo tinha pernas. O primeiro júri popular aconteceu, mas foi anulado. Isso já é por si só uma turbulência. Uma anulação de júri significa que algo deu errado, nas formas, no processo, nas garantias. O caso voltou à estaca zero. Um novo julgamento foi marcado. A defesa, exercendo um direito absolutamente legítimo, fez um pedido que em qualquer homicídio do mundo seria razoável. Quero uma perícia balística. Quero que um especialista examine a arma, os projéteis, os estojos. Quero cruzar os dados e estabelecer com precisão científica o que aconteceu. O pedido era simples. A resposta foi impossível. Os projéteis e os estojos coletados na cena do crime, as peças físicas que ligavam a arma ao homicídio, tinham sido misturados a outros materiais pelo próprio aparato do Estado. Não por criminosos, não por advogados da defesa tentando obstruir. Pelo Estado. Pela cadeia de custódia que existe justamente para evitar isso. O material estava contaminado, estava inutilizável. A perícia balística que poderia responder às perguntas centrais do caso não podia mais ser feita. E o STJ documentou isso em acórdão, com essas palavras, por incrível que pareça. Pense no que isso significa. O Tribunal Superior do Brasil, ao analisar um processo de homicídio de um promotor de justiça, ficou tão espantado com o que encontrou nos autos que rompeu o protocolo da linguagem técnica e colocou no papel uma expressão de incredulidade humana. Não é linguagem jurídica, é espanto. É um juiz olhando para um processo e dizendo: isso não deveria ser possível. Mas está aqui, assinado. O pedido de perícia foi então considerado prejudicado. O julgamento continuou. Com a arma, sem os projéteis. Com os autos, sem a cadeia de custódia íntegra. Com testemunhos, sem a ancoragem científica que a balística forneceria. O STJ recebeu o recurso especial, número RESP 1481469-721, registrado nos anais do tribunal, e teve que decidir sobre um homicídio cujas provas físicas centrais haviam sido corrompidas pelo próprio sistema. Na sala onde isso foi julgado, havia togas, havia documentos, havia a solenidade de sempre. Mas sob toda aquela formalidade, havia um vazio. O vazio de projéteis que deveriam estar num envelope lacrado e que, por alguma falha que o processo não explica com clareza, foram misturados ao nada. Francisco Lins do Rego havia sido assassinado. Isso era fato. A arma estava lá. Isso era fato. Mas o elo técnico entre os dois, o elo que a ciência forense fornece, o elo que fecha a cadeia lógica de uma condenação,
havia sido rompido pelas mãos do Estado. O que sobrou? Sobrou o que sempre sobra quando o sistema falha, mas o processo precisa continuar. Palavras, testemunhos, versões. A memória imperfeita das pessoas diante do peso imperfeito das instituições. O julgamento foi concluído. O caso seguiu seu curso formal. Mas aquilo que o STJ registrou no acórdão permanece, fixo, impresso, inapagável. Uma confissão institucional de que o Estado falhou na preservação das provas do assassinato de um dos seus próprios membros. Aqui está o que esse caso revela. Não sobre vilões, não sobre conspirações, sobre algo mais perturbador, sobre a banalidade da falha. A prova não sumiu por maldade calculada. Sumiu porque a cadeia de custódia, o protocolo que existe há décadas, o procedimento ensinado em todas as academias de polícia, não foi seguida. Ou foi seguida mal, ou ninguém verificou. E quando alguém verificou, já era tarde demais. Um promotor morreu. O Estado investigou. O Estado perdeu as provas. O Estado julgou a si mesmo. E o Tribunal Superior registrou o espanto e seguiu em frente. Qual é a pergunta que fica? Não é quem matou Francisco. É outra. Se o Estado perde as provas do assassinato de um promotor, alguém de dentro, alguém que conhecia o sistema, o que acontece com as provas de quem não conhece nada? Se você chegou até aqui, deixa o like e comenta. Na sua opinião, um réu pode ser condenado quando o Estado destrói a própria prova que sustenta a acusação? Inscreva no canal.